Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Vamos agora para o módulo 12, o espaço rural. Setor esse muito importante aí para a nossa vida, aí, porque é ele que alimenta nosso corpo e a nossa alma também, né? Então vamos direto lá para o início de tudo, né? Para aprender. Já temos um texto aqui sobre a Revolução Verde, vocês já estudaram isso no ensino fundamental. A Revolução Verde nada mais foi do que aquela toda mudança, toda modernização que aconteceu no campo, a utilização da ciência, da tecnologia, né? Nós vimos aí o surgimento dos agrotóxicos, dos fertilizantes químicos, da modernização dos equipamentos, né? Com a chegada de máquinas. Isso foi essa grande mudança com o objetivo de aumentar a produção agrícola, mas também com o objetivo de atender a necessidades de capital externo, já que todas essas inovações vinham dos países desenvolvidos, né? Então é isso que a gente vai dar uma olhada aqui, ó. No século XVIII, o desenvolvimento do capitalismo industrial a partir da Revolução Industrial transformou a relação cidade-campo, né? A indústria provocou essa grande mudança aí, fazendo com que o campo ficasse agora atendendo às necessidades da cidade, né? Então temos aí a indústria, né, sendo a maior incentivadora da produção rural, né, fazendo com que as matérias-primas passassem a atender a demanda das fábricas. E aí, logo na primeira Revolução Industrial, a gente percebe isso com a revolução, com as fábricas de tecido, né, com a indústria têxtil, em que havia necessidade de lã do campo, então você tinha toda uma questão aí da pecuária de ovelhas, né, pecuária ovina. Além disso, o crescimento da população urbana forçou a busca pelo aumento na produção de alimentos para atender as cidades. Lógico, né? Hoje, a quantidade de pessoas que vivem na área urbana hoje é muito maior do que a quantidade de pessoas que vivem no campo. Desse modo, o campo passou a receber maior aporte de investimentos para a elevação da produtividade da terra. Tinha que ter mais investimento, que era para poder gerar alimentos para aquela população que só aumentava nas cidades. O avanço do capital e o desenvolvimento tecnológico no meio rural se intensificaram após a Segunda Guerra Mundial. Na década de 50, quando foram concebidos por países centrais novas tecnologias, né, para o campo. Essas novas tecnologias aí que vai deixar o campo cada vez mais atrelado à cidade. Então, os objetivos principais eram simplesmente esses que estão marcados aí: aumentar a presença do capital no campo, com créditos agrícolas e empréstimos, gerando lucro para bancos e instituições financeiras. Então a gente vê bem essa questão aí do capitalismo. Introduzir novas tecnologias, como máquinas, agrotóxicos e insumos, elevando dessa forma a produção da terra, a produtividade da terra. Inserir países considerados subdesenvolvidos, mas grandes produtores agrícolas, né, como o Brasil, por exemplo, na nova lógica de desenvolvimento agropecuário, tornando assim dependente de nova tecnologia. Não esqueçam que, por mais que a gente fale nos agrotóxicos, né, nas sementes transgênicas, isso faz com que um número muito maior de países acabam ficando dependentes dessa tecnologia que vem, lógico, dos países mais ricos, né? Para alcançar esses objetivos, os Estados Unidos, alguns países desenvolvidos da Europa Ocidental e o Japão, associados a grandes empresas multinacionais químicas e de maquinário, passaram a investir pesadamente no desenvolvimento de novas tecnologias para o campo. Nasceu assim aquilo que chamamos de um pacote tecnológico da Revolução Verde. Então, esse pacote consistia em sementes modificadas, adaptadas a climas extremos, muito secos ou úmidos e a solos pouco férteis. Nossa, parece que é uma maravilha, né? Será a solução para muitos países aí ter essa semente modificada que pode ser plantada agora em região onde antes basicamente não daria nada. Só tem um problema: essas sementes aí, elas são inférteis, né? Elas são inférteis. Você plantou, colheu, acabou, tem que comprar de novo as sementes geneticamente modificadas. Ou seja, vai comprar com quem? Os países ricos, porque eles não vão passar a tecnologia, né, como se faz essa modificação para os países pobres. Agrotóxicos cada vez mais eficientes, afastando os perigos da destruição das colheitas por pragas. Só que esquece de dizer que muitos agrotóxicos estão agora interligados com fertilizantes, né? Um fertilizante só vai funcionar na terra
se tiver contato com determinado agrotóxico. É quando você vai ver tanto o fertilizante quanto o agrotóxico, o produtor é o mesmo, ou seja, a famosa venda casada, né? Fertilização química dos solos para a plantação em áreas antes consideradas inférteis, máquinas modernas como colheitadeiras e tratores que substituíram a mão de obra humana, reduzindo os custos de produção e aumentando a produtividade. Olha que maravilha! Mas aí está o desemprego jogando o homem do campo para a cidade, né? Essas máquinas modernas, essas maravilhas, né, fazem um trabalho de um monte de gente aí. Na foto aí a gente vê aí um campo, parece ser de trigo, na Ucrânia. Então a gente vê que, né, alguns, como o exemplo bem clássico aqui dos gigantes do agronegócio, né, o grupo Monsanto aí, e a Syngenta aí, que detém aí fatias imensas do mercado desses insumos. O discurso usado pelas grandes multinacionais, pelo Banco Mundial e por outras instituições financeiras para legitimar a adoção do pacote tecnológico da Revolução Verde em todo o mundo era o do combate à fome. Olha que maravilha, né? Isso que vai ser o discurso deles. Os volumosos investimentos no desenvolvimento de sementes modificadas de arroz, trigo, soja, entre outras, que são a base da alimentação da população mundial, além da adoção de máquinas, fertilizantes e dos mais variados insumos. Isso auxiliaria no combate à fome em regiões da América Latina, da Ásia, da África e da Ásia, principalmente. Mas, aí que está, né? Com toda essa tecnologia, com toda essa revolução verde, a fome não acabou. Então tem um paradoxo aí, né? Contudo, a Revolução Verde representou um grande paradoxo nesse quesito, dado que, mesmo com o enorme aumento de produtividade no campo, o agrotec, o agropop, o tudo, o problema da fome continua, né? O problema da fome perdurou e, em alguns casos, foi aumentado. A explicação para isso consiste no fato de que a agropecuária, desde a primeira Revolução Industrial, se desenvolveu com o objetivo de promover os interesses do capital, secundarizando a importância social da produção de alimentos. Então, se eu vou produzir porque o gato ou o cachorro mimado ali da madame consome mais do que uma criança pobre na Tanzânia, eu vou vender para o gato cachorro pobre. Ou, quer dizer, o gato é o cachorro da madame, e o pobre não. Então a questão social ela fica de lado. O negócio é a reprodução nefasta do capital. Meio louco isso, né? Qualquer gato ou cachorro mimado é mais importante que uma criança pobre. Isso é pesado. Isso é muito pesado. Cadê? A explicação para isso consiste no fato de que a agropecuária, já falei isso aqui, Fábio, com a Revolução Verde, essa característica se ampliou de maneira colossal. As novas tecnologias e a aplicação de investimentos se voltaram predominantemente para a reprodução de gêneros agrícolas direcionados aos grandes mercados do mundo desenvolvido. O pobre não conta para isso, né? Destacando-se as commodities agrícolas, como soja, trigo, milho e o arroz, que atendem a grandes indústrias alimentícias dos países desenvolvidos. A agricultura passou a servir ainda à produção de sementes para a pecuária e ao novo mercado de biocombustível. Então, pessoal, muito cuidado com o que a gente estuda, né? Porque a gente aprende que o nosso maior comprador de soja é a China. É a China, sim, mas não é o chinês, né, que come essa soja, e sim o galo chinês, a galinha chinesa. Então, a maior parte dessa agricultura colossal de soja é para abastecer a pecuária. Então a gente vê que o consumo da carne é que tem levado a grandes áreas desmatadas nos países produtores dessas sementes, produtores de toda essa soja no mundo ou de outros insumos, outras commodities que vão servir para abastecer, né, essa pecuária ou então para virar biocombustível, por exemplo. Agora a população fica aí, ó, em segundo plano, terceiro, quarto até. Aqui um textozinho sobre o que são as commodities. Commodities nada mais é do que a matéria-prima, né? As commodities agrícolas são aquelas
não perecíveis, são produtos não perecíveis que podem ser estocados por vários dias. Então, tanto você tem commodity quanto é tipo aí. Além de não ter alcançado o objetivo de acabar com a fome, a Revolução Verde elevou a concentração de terras e de renda nos países subdesenvolvidos. Como assim, professor? Poucos produtores puderam fazer essa Revolução Verde em sua fazenda. E quem fez foi quem? Quem tinha dinheiro. Quem não tinha, não fez. Aí a conta é simples, né? Aquele pequeno produtor rural que não tinha dinheiro para fazer Revolução Verde na sua fazenda, ele não vai conseguir competir com aquele produtor rural que tinha. E aí o que vai acontecer? É simples, ele vai entregar a fazenda dele, ele vai vender, porque ele não vai conseguir ficar perto daquele fazendeiro. O grande fazendeiro vai engolir ele. Ele não existe concorrência e não tem como ter concorrência. Uma vez que os pequenos agricultores, sem ter acesso ao pacote tecnológico por não ter faz-me rir, passaram a enfrentar uma concorrência ainda mais desleal com os grandes latifundiários, tendo de assumir falência e vender suas terras a eles em grande parte dos casos. E aí o que nós vamos perceber? O aumento da concentração de renda, de terra e de renda também. Porque agora aquele grande fazendeiro vai comprar a terra do pequeno. Vai ser maior ainda. Outra grave consequência social da Revolução Verde foi o aumento do desemprego rural, já falei, né? Promovido pelo incremento de máquinas agrícolas que substitui a mão de obra humana no plantio e também na colheita. A redução dos empregos e a perda de terras elevaram o problema da miséria e da fome no campo, e a migração para as cidades foi a única solução encontrada para grande parte da população rural. Isso sem contar aquele caso, né, que a pessoa foi para a cidade, mas ele continuou muito ligado ao campo, trabalhando apenas como boia fria. Não esqueçam disso também. Então temos aqui, né, essa distribuição percentual da população nos censos demográficos, e a gente vê aqui por essas barras, essas colunas, né, barra deitada, essas colunas azuis que representam a população urbana, ela só foi crescendo, enquanto que a coluna amarela, que representa a população rural, só foi descendo. Então, como você já aprende no ensino fundamental também, é na década de 70 que a gente vê essa transição, né, essa transferência da população rural, onde a maior parte da população rural agora está na cidade, passa a ser o fenômeno da urbanização. Temos um quadro aqui de Cândido Portinari que retrata, né, essa vinda, esses migrantes, né, se eu não me engano, retirantes, é a mesma coisa, né, que saíram do Nordeste, no caso aqui, e fugindo das dificuldades todinha. Se os usos de novas tecnologias reduziu a necessidade de mão de obra nos espaços rurais, por outro lado, aumentou a imprescindibilidade de trabalhadores qualificados para a produção agropecuária. Ou seja, sai aquele pessoal desqualificado e agora tem um pessoal qualificado. E quem serão esses aí? São os veterinários, são pessoas ligadas à informática, porque o campo hoje está todo informatizado. Né? O cara hoje, o dono da fazenda não fica botando o dedo pro ar para saber se vai chover, se vai mudar a temperatura. Não, ele vai na internet, abre lá, clima e tempo, né? Vai chover, chegando aí uma geada, então vamos fazer a colheita rápido. Então mudou completamente, né? Então você vai ter esses agrônomos, engenheiros do ramo de alimentício, você vai ter pesquisadores, especialistas em biotecnologia, você vai ter que ter piloto de avião para poder dar aquele rasante por cima lá da fazenda jogando agrotóxico, coisa que aquele trabalhador dali não sabia fazer nada, né? Então é isso que a gente percebe aí nessa mão de obra extremamente qualificada sendo usado no campo também. Beleza? Aqui a gente já vê aqui, né, uma foto aqui mostrando aqui como seria, só para retratar a biotecnologia, né, o cara ali com pinçazinho bonitinho. Então o campo, né, ele gera muito dinheiro, gera muita riqueza. Esse massivo incremento de novas tecnologias auxilia a produção agrícola, pois aumenta a produtividade da terra e melhora a qualidade dos produtos. Mas só não esqueça uma coisa, né? Essa melhora a qualidade dos produtos, principalmente visando a exportação. A gente não compra aqui a melhor laranja, melhor, sei lá, melhor abacaxi, melhor abacate, não. Isso vai lá para fora, tá? O melhor café
é fruto para exportação, tudo isso aí. No entanto, são observados desastrosos impactos ambientais provocados por essa Revolução Verde. Dentre eles, vamos lá, compactação do solo e erosão. Se falamos em máquinas, você tem que pensar que uma máquina não é nada leve, uma máquina passa por cima do solo e compacta, né? Vai provocando a compactação. Quando acontecer as chuvas, o que acontece? Essa água não se infiltra porque esse solo não está tão permeável como era antes, ele está muito compactado, fazendo com que a água escoe superficialmente e aí pode provocar aquelas rachaduras na terra, né, chamadas vossorocas, né, que são aquelas gargantas gigantescas que tem na terra. Então, professor, mostra pra gente uma vossoroca aí, vamos mostrar uma vossoroca. Aqui, ó, rapidinho, deixa eu pegar uma imagem de uma vossoroca aqui. E aí a gente vai ver o que seria essa vossoroca. Temos já algumas imagens aparecendo. Isso aqui que é uma vossoroca, tá vendo? Aqui a gente pode perceber, ó, diversas fraturas, né? Olha só essa aqui gigantesca aqui, ó. Olha aqui, ó. Um trator lá dentro. Então a vossoroca, ela começa com um princípio de ravinamento, né? A ravina são pequenas gargantas. Isso aqui é água de chuva. Então você pode acontecer por um plantio errado, a pessoa não sabe plantar, ou então porque a região foi intensamente compactada, e aí começa a ter as ravinas. Vamos botar aqui uma ravina para vocês verem a diferença de ravina para a vossoroca, tá vendo? As ravinas são assim, ó, são pequenas rachaduras, e a tendência da ravina é a ela se transformar na vossoroca, tá? Então, isso aqui é bem clássico, essa ravina aqui, ó, são gargantas, ó. A tendência disso aqui é virar realmente acontecer um processo de vossorocamento, e aí, ó, ravina, vou botar aqui, ó, vira vossoroca, não é vossoroca não, pá, é vossoroca. Olha aqui, aqui acho que está melhor, ó. Aqui tem uma imagenzinha, vamos tentar abrir aqui. Abrir na nova guia. Cadê a vossoroca? Ela para abrir a imagem na nova guia, Fábio, não? Abrir imagem na nova guia, agora sim. Agora deixa eu tentar aumentar aqui, pessoal. Tá vendo? Aqui, ó. Tá até circulado aqui, ó. Obrigado, meu amigo. Você ajudou muito no meu trabalho aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso é uma ravina. E a tendência da ravina é virar uma vossoroca. É só a água continuar passando aqui que você vai ver isso aqui sendo destruído e virar uma cratera como essa aqui. Então, para evitar isso, né, reflorestamento pode acontecer para poder dar uma segurada nisso aí, tá? Onde é que eu estou? Aqui. Tranquilo? Tranquilo, né? Desmatamentos também, né, impulsionados pelo interesse capitalista, que enxergam na agropecuária moderna grande oportunidade de ganho econômico. E aí você vai ver o desmatamento excessivo, poluição do solo, nessa utilização de agrotóxicos, fertilizantes, isso aí com as chuvas, isso aí leva esse material para dentro dos lençóis freáticos, que acabam também indo parar no oceano. E aí, vamos voltar aqui, eu vou mostrar para vocês um problema que acontece nos oceanos, causado por essa grande quantidade de agrotóxicos lançados nas fazendas, que vão parar dentro do rio, que vai parar dentro do oceano, que é a chamada maré vermelha. A maré vermelha nada mais é que isso aqui, ó. É uma grande quantidade de fitoplâncton, tá vendo? Parece que tingiram o oceano. Nossa senhora, tá pegando fogo, ou então é sangue de animais, né? Não, isso aqui é a maré vermelha. Olha aqui, ó. A maré vermelha é o nome que se dá a essa alga aqui, ó. Um tipo de alga que ela prolifera com essa quantidade de fertilizante que tem no mar, tá? Vou botar aqui, ó. Alga maré vermelha. Queria a imagem mais de perto, meu amigo. Aqui, ó. Tá vendo como é que ela é? Ela é avermelhada. É quando tem grande quantidade, você vê isso aí. Né? Então é a maior prova dessa agricultura aí que tem, dessas algas tóxicas que tem
por causa dessa grande quantidade de descarte de poluentes utilizados aí na agricultura. Tranquilo? Tranquilo? Andiamo. Então, automaticamente, né, nós temos isso aí. Redução da biodiversidade também. Porque quando você tem uma coisa só sendo plantada, uma monocultura, você acaba tirando uma grande quantidade de insetos, de animais que tinham ali, e como só tem uma, você vai ter agora somente aqueles que são endêmicos a ela. Então você tem, né, um grande desequilíbrio até na fauna. Sistemas agrícolas de produção. Então vamos lá, temos os sistemas extensivos. Tem sistemas extensivos e sistemas intensivos, como o próprio nome está dizendo. Intensivo é aquele que cuida mais intensivamente, então é cheio de recursos. O extensivo não, são aqueles de países subdesenvolvidos, né, o que vai caracterizar o intensivo do extensivo é a sua produtividade. Então o sistema extensivo tem baixa produtividade. O sistema intensivo tem grande produtividade. Aí fica fácil da gente perceber. Então, ó, os extensivos são caracterizados pela baixa produtividade da terra, menor investimento dos capitais, por isso a produtividade vai ser baixa também, e baixa especialização da produção. São típicos de países subdesenvolvidos, ou seja, são típicos de países pobres, né, que a gente está falando aqui. Então deixa eu pegar o negócio aqui que eu esqueci de pegar. Pera aí. Como é que eu pego? É aqui que eu venho, clico aqui, ligo isso, fecho aqui e pronto. Agora eu posso usar meus coleguinhas aqui. Bom, para não ficar gravado aqui. Então nós temos aqui, predominantemente, não é isso que eu quero. Você não quer isso, Fábio, você quer uma seta. É uma seta. Então, predominantemente em países subdesenvolvidos e o sistema intensivo mais comum em países centrais, ou seja, países ricos. Tá? Vamos lá então. Parei aqui, né? São tipos de países subdesenvolvidos que apresentam estrutura agrária ainda concentrada, ou seja, nas mãos de poucos, e incentivos reduzidos para pequenos produtores rurais. Né? Porque para o grande produtor, o governo ajuda bastante. Os sistemas extensivos mais comuns são plantation e agricultura tradicional, ou seja, chamada familiar. Né? A agricultura de plantation é aquela que vocês já estudaram bastante no fundamental, e as principais características delas são o quê? Monocultura, ou seja, um produto só, né? Uma grande quantidade de mão de obra, e isso nas plantations iniciais, quando nós estudamos aí chegada dos portugueses aqui, com a agricultura da cana-de-açúcar, a agricultura do café, mas hoje em dia essa plantation é marcada principalmente pelas máquinas, mas continua sendo ainda como característica principal, sendo monocultura e sendo uma produção voltada para o abastecimento do mercado externo. Então isso ainda é bastante característico desse tipo ainda. Eita. Dia dos namorados, tem aqui. Eu quero aqui, voltar aqui. Eu vou fechar aqui meu zap aqui para não estar abrindo aqui sem querer. Fecha zap. Que isso? Fecha também. Não preciso disso. Eu preciso só de ver a hora aqui de vez em quando. Beleza. Vamos lá. Esse modelo então se caracterizava por isso, né? Por monocultura, muita mão de obra e produção voltada para o mercado externo. Esquece muita mão de obra atualmente. Em algumas culturas não precisa mais, né? Vai ser só de forma temporária, como a gente vê na foto aqui, os boias frias aqui. O objetivo era bem claro, implementar nas colônias, né, essa agricultura que fosse perfeitamente adaptável para eles, né? Solos férteis aqui, clima favorável, então vamos ganhar bastante dinheiro com esses países tropicais aqui, vamos ter uma enorme rentabilidade com isso. E aí a plantation acabou ficando, né, durante muito tempo nesses países que foram colônias de exploração. Apesar de ser uma forma de cultivo de grande destaque no período colonial, o sistema de plantation continua sendo utilizado em certos países subdesenvolvidos atualmente, mas apresenta algumas diferenças, como a não utilização de mão de obra escravizada, como eu falei aqui, né? Hoje já temos muitas máquinas aqui. E temos incorporação também de técnicas agrícolas mais modernas, mas continua, mesmo com esse avanço todo, continua sendo plantation ainda, tá? Tanto que está aqui, ó, mesmo com os avanços tecnológicos recentes, o plantation ainda encontra dificuldade para aumentar a produtividade da terra, configurando como um sistema extensivo
que utilizam o modelo primitivo da produção baseada na monocultura e nas grandes proprietárias de terra. Muitas vezes, essas grandes propriedades monocultoras até apresentam elevada produção, se comparadas com as propriedades menores do mesmo país, mas sua produtividade é quase sempre baixa, já que as terras são muito grandes e seus donos não conseguem ou não desejam alcançar a otimização do seu espaço, objetivando lucrar sempre com a especulação imobiliária. Com certeza, né? O que mais aqui? Acho que já deu aqui. Beleza. A agricultura tradicional, né? A tradicional que a gente conhece, familiar aí, ó. Esse modelo é típico de países também subdesenvolvidos, que apresentam baixa produtividade agrícola. Entre suas principais características, destaca a utilização de pequenas propriedades, roças, a produção familiar para a subsistência e a produção de alimentos para pequenos mercados locais, como, por exemplo, para os nossos sacolões, hortifrutigranjeiros, assim. A agricultura tradicional apresenta baixa inserção de tecnologia, utilizando técnicas rudimentares de produção, como o arado manual e as queimadas, que limpam o solo para a criação de gado. E a adoção de cultivo agrícola. Tais procedimentos acabam gerando grandes impactos ambientais, como o desmatamento de áreas florestadas e esgotamento dos nutrientes do solo. É comum nesse tipo de atividade que os pequenos agricultores sejam obrigados a migrar constantemente, uma vez que as técnicas arcaicas de produção utilizadas acabam infertilizando o solo, impossibilitando novos cultivos. Isso aqui é o tratamento sem cuidado que as pessoas têm, às vezes sem orientação também, né? Esse sistema é chamado de agricultura itinerante, uma das formas de produção tradicional. Nesse caso, os agricultores acabam sendo agentes da expansão do espaço agrícola em seu país. Ou seja, né, não sabendo mexer direito a terra, eles usam até o esgotamento dela e depois vão para outra região para fazer a mesma coisa. A gente vê aqui claramente, né, que aqui temos aqui um agricultor, coitadinho dele, cuidando do seu roçado lá, e é bem clássico dessa agricultura tradicional que a gente tem aqui, né? No caso aqui, produção de melancia, né? Trabalho manual, coitado ali, ó, com a enxadinha dele, técnica rudimentar, perto do que é hoje a agricultura do nosso país. E já os sistemas intensivos, né, muito pelo contrário, né, a maior parte aí, utiliza aí agrotóxicos, fertilizantes, adubos químicos, biotecnologia, é a chamada agricultura moderna ou empresarial também. Aqui não tem nada de... Isso aqui não é brincadeira de pequenos produtores, tá? Contudo, não é um modelo de agricultura, não é o único modelo de agricultura intensiva, ou seja, essa moderna empresarial. Na Ásia, outro tipo de sistema intensivo é observado, a agricultura de jardinagem. Esse modelo é caracterizado pelo elevado uso de mão de obra na produção e pelo baixo uso de tecnologia. A produtividade é garantida. Então, vamos lá, pessoal, voltando a dizer, né, o que marca o sistema intensivo, o que diferencia o sistema intensivo de extensivo é sua produtividade. Aqui, mesmo não tendo tecnologia na agricultura de jardinagem, nós temos o quê? A elevada produtividade. Está aqui, ó. Elevada produtividade. Isso que é o que manda. Enquanto que a gente percebe, né, que aqui, né, não temos a elevada produtividade, naquela agricultura de jardinagem que tem naqueles campos de arroz, né, do Sudeste Asiático, a elevada produtividade acontece. E aí isso é garantido pelo quê? Pela grande quantidade de mão de obra que é usada ali, que faz com que haja, né, essa elevada produtividade aí. Então, a produtividade é garantida pela grande parcela dos trabalhadores e pela utilização de técnicas tradicionais de êxito comprovado. Aqui, isso aqui não tem êxito comprovado. Agora, aquela técnica utilizada lá naquelas fazendas, tipo esta aqui, ó. Vamos lá. Terraceamento na Ásia. Tipo essas fazendas aqui, olha que coisas maravilhosas, né? Ó, isso aqui é comprovado. Olha aí, ó. Eles plantam até no morro, né? Mas
A agricultura de jardinagem não é só no morro não, tá? Pode ser no plano também. O nome que se dá é que é agricultura de jardinagem. No caso aqui, eles usam a agricultura de jardinagem em qualquer espaço que eles conseguem. E aí, como aquela região é muito marcada por morros e por ter uma população gigantesca, eles vão usar qualquer espaçozinho que tiver. Ó. Olha essa imagem aqui, bem clássica aqui, ó, como é que a gente vê. Repare que existe uma borda, né? Você consegue enxergar uma borda aqui, ó, que é justamente para você poder reservar água, tá vendo? Porque o arroz, olha aqui o arroz crescendo aqui, ó. Abre aí, professor, numa outra guia. Então abre na outra guia e aumenta esse Hemicofrenzy também, que eu quero ver de perto o arroz. O arroz da fome. Tá aqui, galera, olha só. Tá vendo? Aqui, ó, é um pouquinho mais alto, justamente para poder a água ficar parada aqui. O arroz tem que ficar submerso durante um bom tempo. E aí depois, essa água com o tempo, né, quando passar o período das chuvas, vai evaporar, e aí você tem uma alta produtividade de arroz, porque você vai encontrar a galera lá trabalhando lá na agricultura de jardinagem. Aí você vê, cadê? Olha aqui, ó. Uma grande quantidade de gente, essa foto não tem grande quantidade de gente, mas isso aqui já tem, tá vendo? Trabalhando para poder fazer a colheita do arroz ou do que quer que seja. Pode ser também outras coisas, como chá também, né? Eles plantam chá na Índia, e aí você tem a agricultura de jardinagem lá também. Olha que fotozinha bonitinha essa aqui, ó. Né? Olha que maravilha. Que show. Que show, que show. Se pudesse viajar lá, né? Vamos lá, voltamos para Guapi. Voltando para Guapi. Voltando. Então temos aqui no mapinha de vocês algumas dessas áreas, né, de agricultura e que a gente pode perceber aí desses tipos aí. Vamos lá. Agricultura nos Estados Unidos. Como vocês já aprenderam no 8º ano, né? Os Estados Unidos possuem um dos sistemas agrícolas mais desenvolvidos do mundo. Lembra que tem lá os famosos belts, né? Aqueles cinturões agrícolas? O que torna o país um dos maiores exportadores de agrícolas mundiais. Apesar de ter sua economia caracterizada pela industrialização e pelo setor de serviços muito avançado, a agricultura estadunidense assume um papel importantíssimo nas exportações nacionais e é a grande responsável pelo abastecimento de expressivo mercado interno do país, lógico, né? Consome a beça. A alta produtividade agrícola está relacionada ao modelo agrícola empresarial completamente controlado pelo capital e por novas tecnologias. A produção segue a orientação do mercado, sendo fortemente afetada pela especulação do capital financeiro, que cria oscilações no preço das commodities. Nossa, eu marquei um bocado de coisa aqui, será que é importante? Vou apagar isso aqui. Ofertadas nas bolsas de mercadorias no mundo. Além disso, grandes empresas agrícolas estão instaladas nas áreas rurais, ou seja, são aqueles complexos agroindustriais, né, que é os chamados CAIs. O pequeno agricultor familiar, tão tradicional da história dos Estados Unidos, é tão tradicional, pessoal, lembra lá daquela política, né, de distribuição de terras, vindos aí principalmente aí com o Homestead Act, né, que era a lei da propriedade rural, onde partilharam lá com muita gente as terras da região central dos Estados Unidos para poder ocupar. Né? O Homestead Act foi isso aí. Esse pequeno agricultor busca resistir ao avanço do capital industrial. Porém, para se manter, acaba sendo obrigado muitas vezes a firmar acordo com grandes empresas. Como assim, professor? As empresas, ao invés de comprar fazendas, ela compra a produtividade desses pequenos produtores ali. E aí, acabam esses pequenos ficando na mão dessas grandes empresas. Né? Outro traço importante do sistema agroindustrial no país é a baixíssima utilização de mão de obra na produção agrícola, fato explicado pela forte mecanização. Estamos falando dos Estados Unidos. Juntamente a todas as mudanças tecnológicas e a inserção do capital na produção, as propriedades estadunidenses, desde o século XIX, com o Homestead Act, eram divididas em pequenas e médias, passaram a sofrer um processo de concentração que torna
o que se soma à especialização produtiva. O que é especialização produtiva? São áreas que se especializam apenas num tipo de produto. No intuito de aumentar a produtividade, as áreas agrícolas do país foram divididas em grandes cinturões chamados de belts. Um texto sobre o Homestead Act, vocês leem aí para relembrar das aulas de 8º ano. Tá? Um belt agropecuário é caracterizado pelo cultivo especializado de determinado produto, associando-se a empresas agropecuárias do mesmo ramo. É importante destacar que não são áreas monocultores, mas sim de especialização produtiva. Portanto, apresentam um produto de destaque e outras produções menores. Então, quando vocês aprendem no 8º ano, sobre os belts, temos aqui, cinturão de trigo aqui, cinturão de trigo aqui. Temos aqui cinturão do milho, que aí vai ser o corn belt, white belt, dairy belt, o cinturão leiteiro aqui, o dairy belt, fruit belt, as regiões mais quentes, no sul do país aqui, nós temos áreas de cítricos, olha aqui, pela legenda aqui, tcharam, nós temos laranja aqui assim, estamos falando de regiões mais quentes no sul do país, aqui na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos. Então a gente vê esses cinturões. Então, entre os principais, nós temos aqui os cinturões, os green belts, cinturões verdes, ou seja, cinturões verdes são essas partes verdezinhas que está aqui. Professor, cinturão verde, é verde, é. Então, o que chama atenção? São áreas de grande quantidade de população, são grandes centros consumidores, Então, essas hortaliças, esses hortifruti granjeiros que estragam rápido, eles têm a tendência muito de ficar perto de áreas de grande consumo, são mais perecíveis, localizam-se então próximo a grandes mercados consumidores. Sim, claro. Já, por exemplo, trigo, milho, que ficam, isso não estraga com facilidade, isso fica mais afastado de grandes centros consumidores. É igual aqui no Brasil, você encontra próximo ao grande mercado consumidor, você encontra hortifruti granjeiros, como aqui, temos produtores em Teresópolis, em Petrópolis, em Friburgo, Cachoeiro de Macacu, que todo dia desce um montão de caminhãozinho que vai abastecer o principal mercado consumidor, que é o estado do Rio, a cidade do Rio de Janeiro, e aí desce um montão de caminhão que vai direto para o CEASA, que é o centro de distribuição, o centro de abastecimento do Rio de Janeiro. Temos também o Dairy Belt, também que fica perto da região central de centros urbanos, porque estamos falando de leite, Então também vai ficar perto do grande mercado consumidor. O White Belt, que é do trigo, então já fica mais na porção central, porque é trigo, não estraga com facilidade, então fica bem lá para a região central. Corn Belt da mesma forma, Estados Unidos é um dos maiores produtores. O Cotton Belt, e aí Cotton Belt a gente vai ver ele mais ao sul do Brasil, aí vai lembrar de filmes tipo O Vento Levou, com a famosa Olivia de Havilland, que falava, não, eu não vou mais passar fome. E eles plantavam algodão, não sei o que, mas deixa para lá. O Dry Farming, que é a agricultura irrigada, fazendas localizadas lá na costa oeste, aí você vai encontrar aqui regiões aqui também com essa agricultura irrigada. O que mais chama a atenção da gente é essa especialização, Olha que bacana essa placa de carro aqui, como é que você vê isso aí, Desenho da laranja, que remete o quê? A produção de frutas na região, está aqui, lá na Califórnia. Tcharam! Bacana, fazer a plaquinha assim, Aqui, se fosse assim, o sul ia ter vaquinha, Produção pecuária de lá. No Rio de Janeiro, professor, sério, lá, é até meio de falar, deixa eu falar. Temos aqui agora a continuação, vamos embora, além da especialização produtiva, do incremento tecnológico e da intensa atuação do capital, o Estado, o governo, subsidia de maneira intensiva os produtores rurais, através da eliminação de impostos e financiamento de parte da produção, tornando o produto agrícola estadunidense mais barato e elevando sua competitividade externa. Então, é o governo que vai acabar entrando com dinheiro a mais, ele não entra necessariamente com dinheiro, A partir do momento que ele baixa alguns impostos, ele já está contribuindo para que esse produtor ele possa competir com outros produtores do mundo inteiro, como principalmente no Brasil, já que o custo de produção agrícola no Brasil é muito menor do que o custo de produção agrícola nos Estados Unidos.
Então, é com essa ajuda, né, que o governo dando, com essa subsidiando, né, baixando esses impostos, que o produtor rural deles consegue, né, competir com os produtos brasileiros. Isso é um tipo de protecionismo, mas é protecionismo, mas ninguém pode falar nada, né? Só o Brasil também fazer a mesma coisa com o seu produtor aí, aqui que ele vai ter um poder de competição maior. A produção europeia se assemelha dos Estados Unidos nos quesitos de modernização, utilização intensiva de capital, baixo custo de mão de obra e produtividade elevada. A diferença mais marcante se dá na organização das propriedades. No espaço europeu, a concentração de terra é mínima. Por quê? É muito fácil você entender isso aqui. A Europa não quer que as cidades, as grandes cidades europeias, fiquem cada vez mais inchadas. Então, o que eles fazem? Eles ajudam o pequeno e médio produtor rural para que ele não sofra com os grandes. E aí ele não tenha que ir embora para a cidade grande. Então, você tem essa questão do incentivo da União Europeia a esses pequenos e médios proprietários ali. Essa estrutura pouco concentrada, então, é fruto de uma forte política tributária da União Europeia, que sobretaxa as grandes propriedades e estimula os incentivos fiscais à manutenção de pequenas e médias. Então, repare que ao taxar as grandes propriedades, aquele pequeno e médio propriedade, uma coisa que ele não quer ser, é ser grande. Porque senão ele vai ter impostos maiores. Então você vai ter um número muito grande de pequenos e médios proprietários. Porque se crescerem, aí você vai ter o problema acontecendo. É isso que o governo segura. Né? Ele vai acabar sobretaxando os grandes produtores. Então, isso é legal. Pode-se dizer, portanto, que a União Europeia realiza um tipo de reforma agrária via pagamento de impostos. É uma forma, né, de impedir que haja essa concentração de terra. Além de estimular a desconcentração de terra, o Bloco Europeu cria medidas protecionistas para a sua produção interna. Sim, né, no oitavo ano eu ensino muito isso. No oitavo? No nono ano eu ensino muito isso. Eu falo o seguinte, essa PAC, né, essa Política Agrícola Comum aqui, ela cria, por exemplo, cotas de produção. O produtor não pode produzir muito. E por que não? Porque é simples, se você produz muito, uma maior oferta de um produto faz o preço dele cair. E aí essa pessoa vai ter perda, porque o preço vai cair. Então ele não pode produzir muito, ele tem que produzir dentro de uma cota. Entendeu? Vamos lá, o objetivo é privilegiar o produtor do continente na concorrência com produtos externos. Para isso, os impostos de importação são aumentados, ou seja, barram, né, não vou dizer barrar, mas aumenta o imposto dos produtos que chegam e rigorosas barreiras fitossanitárias, ou seja, qualquer coisinha fora do normal eles barram, são aplicados. Esse conjunto de ações faz parte da chamada Política Agrícola Comum Europeia, que visa elevar a produtividade agrícola da região. Os produtores europeus também se favorecem com altos subsídios, como eu falei aqui, né, que são financiamentos da produção, oferecidos pelos estados, barateando sua produção. É aqui que eu queria dar só uma paradinha. Lembra quando, no ano passado, né, o presidente da França, o Macron, começou a fazer uma pressão muito forte em cima do Brasil por causa das queimadas na Amazônia? Aqui está a grande chave que muita gente não entendeu aquilo. Né? O governo francês, ele subsidia, e muito, o agricultor rural francês. Só que estão passando por dificuldades financeiras, a França estava passando. Então ele teve que cortar esses altos subsídios aqui. E aí quem é que não vai gostar disso? O agricultor. Porque esse alto subsídio é dado justamente para o agricultor poder concorrer com a agricultura brasileira. Não tendo alto subsídio, o agricultor não consegue competir com o brasileiro. E aí que está o problema. E aí começaram a pressionar o Macron para ele voltar com subsídio. Mas ele não podia voltar com subsídio, porque ele não tinha. Ou não tinha a mesma quantidade. E aí uma forma dele tentar compensar isso foi tentar barrar a entrada de produtos brasileiros.
E aí, naquele discurso doido que ele fez lá, ele falou, olha, porque o Brasil está desmatando a Amazônia, eu sugiro que a União Europeia pare de comprar produtos agrícolas do Brasil. E muita gente aqui no Brasil, que não entende, que não estuda, que não sei o que lá, falou, nossa, ele está tão preocupado sim com a Amazônia, não estava, ele estava preocupado com o pescoço dele. Ele estava preocupado com o pescoço dele, que já estava na guilhotina, entendeu? França. E aí os outros integrantes da União Europeia perceberam essa jogada dele. Falaram, peraí, não é assim não, cara. Ah, realmente, o desmatamento da Amazônia está uma coisa assim, né? Essas queimadas estão uma coisa ultrajante, mas não queira pegar isso agora e vamos barrar os produtos brasileiros. Você tem problema com os seus agricultores. Nós não temos, não. E aí o Macron ficou meio que, né, sem saber o que dizer, porque ele tentou barrar a entrada dos nossos produtos lá. Essa política é bastante polêmica, pois acaba prejudicando a produção de outras regiões, já que cria uma concorrência desleal. Claro, né? A Organização Mundial do Comércio é palco de fortes divergências entre os europeus e outros grandes produtores agrícolas, que vão criticar esse lance aí da política agrícola comum. As ações de proteção dos Estados europeus permitem que os produtores agrícolas da Europa consigam superar algumas dificuldades encontradas na produção, que eu já falei. Por exemplo, clima frio, irregulares, em alguns casos, solos congelados, né, como parte norte, principalmente da Europa, pouco espaço físico, alto índice de urbanização que limita terras agrícolas. O continente está entre os maiores produtores agrícolas mundiais, principalmente no que diz respeito a cultivos típicos de climas temperados, como, por exemplo, né, cereais, bem típico de lá. No caso aí, a plantação de trigo, lá na Ucrânia, né? Os cereais são um grande destaque na produção agrícola, e aí vimos aqui o papel, né, do trigo como protagonista. Aí fala da Ucrânia também, que tem um solo bem fértil, que são os solos do tipo Chernozion, que são solos negros, né, muito férteis. Produção da Itália, da França, da Alemanha também, a Rússia, principais produtores de trigo europeu, ou seja, os cereais têm uma grande força na Europa, né? Nós temos também produção de outros tipos, como beterraba também, tanto que o açúcar na Europa, o açúcar é feito da beterraba, já que não tem cana-de-açúcar. Então, tá aqui, ó, outros cereais de relevância são a cevada, o centeio e a aveia. Todas essas culturas são típicas de áreas temperadas, enquanto o ambiente ideal no espaço europeu. Além de cereais, a Europa também se destaca na produção de cultivos muito tradicionais na história do continente, como as oliveiras, né, que a gente chama aqui das uvas, das azeitonas, as olivas, né, para a produção de azeite, que tem grande destaque em Portugal, Espanha, França e Itália. As videiras, ou seja, né, da uva para a produção dos seus vinhos. Temos também aqui a pecuária bovina, que se destaca na Rússia, na Ucrânia, Alemanha, França, Grã-Bretanha e Polônia. No Sudeste Asiático, né, ganha força aquela agricultura de jardinagem, como eu falei já adiantei isso aqui, né, chove pra caramba lá, em função de quê? Do famoso clima de monções, né, que chove bastante no verão, os monções de verão, fazendo com que alguns pontos, principalmente na Índia e no Sudeste Asiático, né, tenha que ser feito esse sistema, essa técnica de terraceamento aí, e o plantio também em curvas de nível para evitar o desgaste, para evitar a erosão. Olha aí, ó. Eu fui lá na internet para pegar a imagem, aqui nós temos a imagem melhor ainda. Essa aí é a técnica, né? O sistema, não esqueça que o sistema aqui é o sistema intensivo, e a técnica que a gente está vendo aí são a técnica de criar, né, de plantar em degraus, chamado de terraceamento, né? A agricultura de jardinagem utiliza também essa técnica aí agrícola de terraceamento, tá? Então a gente vê que aquilo que eu falei de acumular água, está escrito aqui, ó, cadê? Ó, os terraços, como são chamados, acumulam a água da chuva durante o verão monsônico, sendo ideais para o plantio de arroz, principal cultura da região. A agricultura de jardinagem, além de garantir enorme produtividade na região asiática,
e abastecer o vultuoso mercado interno. Não esqueça que usa bastante mão de obra, né? Aí é bacana, né? Garante ali trabalho para a galera ali, ó. E da região do entorno também cumpre um papel importante na fixação de pessoas no campo. Então, não esqueçam que a terra, uma das funções da terra, além de produzir alimento, também é produzir emprego. E aqui, então, produz muito. Em países extremamente populosos, como a China e a Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, a permanência de trabalhadores no campo é fundamental para o controle e o crescimento das cidades. Beleza? Então, pessoal, textinho aí, ó, situação, problemas, leia aí, dá uma olhada no resumo aqui de tudo que foi falado. Fique com Deus e valeu! Daqui a pouquinho, daqui a um dia aí, 2 dias, você já tem aí atividades para vocês poderem fazer também. Valeu, rapaziada. Valeu, fica com Deus. Anota as dúvidas aí para a gente tirar depois. Beijo, abraço, amo vocês.